Os assaltos mais inusitados em museus. O quadro de Mona Lisa. O quadro mais famoso do mundo já foi roubado. Pouco se falava da pintura até 1911, quando o italiano Vincenzo Peruggia passou uma noite de sábado escondido no armário do Museu do Louvre. Com 2 compatriotas para roubar, passaram a noite trancados em um armário no Louvre e depois roubaram o quadro de Mona Lisa. Partindo de um trem de Paris logo de manhã no domingo, o assunto tornou-se uma intriga internacional e, portanto, a cada dia ficava mais difícil conseguir um comprador para a obra. O bandido escondeu a pintura no assoalho de seu apartamento em Paris e, depois de 2 anos, tentou vender novamente, sendo desta vez para um negociante italiano de Florença. Esse comprador ligou para Giovanni Poggi, diretor do museu italiano, que pegou a obra e chamou a polícia. Que sorte a nossa! Se não fosse esse resgate, não conheceríamos a Mona Lisa. Obra primitiva de Vincent van Gogh. Um quadro de Van Gogh desapareceu em março do ano passado de um museu holandês que estava fechado por conta da Covid. Os assaltantes quebraram uma porta de vidro, romperam as barreiras de segurança e levaram uma das obras de arte mais importantes do acervo do museu. Trata-se de uma pintura primitiva de Van Gogh, de valor inestimada, chamada O Jardim do Presbitério em Nuenen, na primavera, de 1884. Até agora, o quadro ainda não foi encontrado. 18 pinturas de uma única vez. O Canadá está na lista de um dos maiores roubos de arte do mundo. De uma única vez, 18 obras de arte foram roubadas do Museu de Belas Artes de Montreal. Em 1972, os ladrões entraram por uma claraboia, renderam os guardas e levaram as obras de artes como o mestre Rubens Delacroix e Rembrandt. Até hoje, as obras não foram resgatadas. O Brasil também está na lista dos roubos. O MASP, um dos museus mais bonitos e com um dos melhores acervos do mundo, foi atacado em 2007 por ladrões que usaram um macaco hidráulico e um pé de cabra para abrir a porta de ferro. Entraram exatamente na hora da troca de turno dos guardas e saíram com a pintura de Pablo Picasso e Cândido Portinari, avaliadas na época em 50 milhões de dólares. Os bandidos foram presos e os quadros recuperados. Homem-Aranha na arte. Em 2010, um homem fantasiado de Homem-Aranha roubou 5 obras de arte do Museu Musée d'Art Moderne de la Ville, de Paris. O assalto parecia um episódio da série Lupin, na Netflix. O bandido Jean Tomic foi várias vezes ao museu para borrifar ácido em uma janela. Após conseguir corroer o trinco, ele entrou sem problemas durante a madrugada para roubar o quadro Pastolar, de Henri Matisse, produzido em 1905. Como o alarme não disparou, ele se animou e levou também obras de Amedeo Modigliani, Fernand Léger, Pablo Picasso e Roger Braque. Especulou-se que o roubo tinha sido feito a pedido de um negociante chamado Jean-Michel Corvès. Tomic foi condenado a 8 anos de prisão por roubar bens culturais pertencentes ao patrimônio artístico da humanidade.